Como é que a gente vai resolver esse problema, então, ou pelo menos tentar diminuir a chance de acontecer esse problema do overfitting? De forma que a gente não tenha que fazer esse processo super demorado e complicado que eu falei, de testar um monte de modelos e ver quais deles estão generalizando. Acho que talvez a gente tenha que fazer isso, tá? Mas como é que a gente pode tentar evitar no máximo isso? A gente vai usar essa ideia de regularização. Regularização significa o seguinte: eu vou dar para o modelo um monte de features, uma hipótese um monte super complicada que tem um monte de pesos ali, que se ele precisar, ele usa aqueles pesos. Mas se ele, digamos, entender, entre aspas, que é possível explicar os dados usando só alguns dos pesos, mas não todas essas features, não todos esses pesos, ele vai tentar não usar todas. Ou seja, ele é como se desse um modelo super complicado e ele diz, não, peraí, esses termos aqui, θ 5 vezes x na 7 eu não preciso, eles só iam complicar as coisas. Esse peso θ 6 vezes cosseno de x ao quadrado é complicado demais, eu não preciso dele também. E ele mantém só as features que realmente são necessárias para funcionar bem nos dados de treinamento e também nos de teste. Então, o que ele vai fazer, como é que ele vai fazer isso? Ele vai basicamente tu dar um monte de features na tua hipótese que ele pode usar se ele quiser, mas ao mesmo tempo tu vai dizer assim, olha, tá aqui todas as que tu pode usar, com todos esses pesos que tu pode ajustar se tu quiser, mas tenta usar o mínimo dessas features que tu puder. Ou seja, tenta forçar que a maioria desses pesos θ sejam zero, porque se tiver θ 5, que é zero vezes x, cosseno de x, esse termo cosseno de x não é usado, né? Ele é ignorado, ele não entra na hipótese. Então, a gente quer idealmente que ele use o menor conjunto dessas features todas que a gente está dando, desde que ele consiga, que ele possa fazer isso, né? Então, vamos pensar como é que a gente faz isso. Digamos que eu tenha esse modelo na esquerda, que é o modelo que a gente viu que é a complexidade certa, e tem o modelo da direita aqui que tem um monte de features a mais, x na 7, de tangente, x ao cubo, sei lá. Bom, intuitivamente a gente sabe que essas features x na 7 e tangente x ao cubo não precisa ter. Se eu tiver só isso aqui, se eu fizesse toda aquela análise manual lá, eu veria que esse modelo tem performance J boa nos dados de treino e performance J boa nos dados de teste. Esse modelo a gente poderia ver se a gente rodasse a análise, mas a gente não vai querer fazer isso. Poderia ver que ele tem performance perfeita nos dados de treino, mas performance J horrível em dados de teste. E a gente sabe de antemão que aqui esse x na 7 a gente não precisaria colocar e esse tangente de x na cubo a gente também não precisaria colocar. Ao invés de remover eles diretamente, deixa eu dar uma outra ideia para vocês. Vamos dizer que a gente vai alterar a função de custo que a gente quer definir. A função de custo da regressão linear, ela é essa aqui, né? Ela basicamente está medindo quão bem o modelo com pesos θ passa nos meus dados de treino, né? Ou seja, eu estou testando esse meu modelo nos meus pontinhos vermelhos e estou querendo ver se ele prevê as notas boas no meu conjunto de treino, nos meus N dados de treinamento. Mas vamos mudar um pouco. Eu não quero que o meu objetivo seja apenas funcionar bem nos dados de treino, que é o que isso aqui está medindo. Eu quero que o modelo seja penalizado por usar essa feature x na 7, que eu sei que é inútil, e eu quero penalizar ele por usar a feature tangente x ao cubo, que eu também sei que é inútil. Depois vocês vão perguntar como que eu sei que elas são inúteis? Isso é outra discussão, tá? Que a gente já vai resolver. Mas vamos assumir que a gente sabe de antemão que essas aqui são inúteis. Então, o que eu vou fazer é modificar minha função de custo para que ela não só penalize o modelo por fazer predições erradas das notas, que é isso aqui que ela tá medindo nessa fórmula, mas eu vou incluir outros termos na minha função de custo, que são tipo mais 100 mil vezes θ3, mais 100 mil vezes θ4. Se vocês agora tentarem minimizar essa função de custo, o que vocês acham que vai acontecer? Ele vai tentar ajustar o valor de θ0, θ1, θ2, θ3, θ4, né? Para fazer o quê? Para minimizar essa quantidade aqui. Essa quantidade depende de duas coisas. Depende de quão bom o modelo é, mas o que acontece se o meu θ3 for qualquer coisa que não é zero? Se, digamos, o meu θ3 for 1, eu vou estar somando 100 mil da minha função de erro, na minha função de custo. Eu estou dizendo que meu modelo é extremamente ruim se eu usar um θ3 que não é zero aqui. Por outro lado, se eu fizer o θ3 bem pertinho de zero, esse termo vai essencialmente sumir. Então, ao modificar minha função de custo e botar esses termos a mais, que tem uma penalização no caso de 100 mil, multiplicado por esses parâmetros que estão multiplicando as features inúteis, né? O θ3 multiplica x na 7 e o θ3 multiplica a segunda inútil, que é o tangente.
O que acontece se eu penalizar o suficiente os valores desses pesos, a maneira melhor de minimizar essa função, claro, vai ser achar um modelo que passe bem nos pontos de treino, aí esse termo primeiro é que vai diminuir, mas a outra maneira de conseguir fazer essa quantidade inteira diminuir, o meu J diminuir, é setar idealmente o θ 3 para 0 e θ 4 para 0. Aí ele consegue não ser penalizado super bem, né? Se ele fizer qualquer coisa que seja diferente de 0, o meu erro J explode. Então, isso poderia ser uma maneira. Eu não faço a seleção direta dizendo, x7 é inútil, então tiro esse termo. Tangente de x na 3 é inútil, então tira ele. Eu deixo os pesos, eu deixo essas features na minha hipótese, mas eu mudo a minha função de custo para penalizar sempre que eu usar essa feature, ou seja, sempre que esse meu θ3 não for zero, porque se ele for zero, essa feature some, né? Sempre que ele não for zero, eu penalizo ele bastante, o meu modelo. E a mesma coisa para essa feature 4. Então, isso aqui, se vocês minimizarem essa função de custo, a solução que ele vai achar vai ser setar o θ3 para zero, para não ter essa penalização, setar o θ4 para zero, e aí os outros ele vai tentar ajustar para achar um modelo que passe bem perto dos dados de treino, né? Então, ele essencialmente vai apagar essas features e vai achar um modelo que só sobra até o seno de x, e aí ele fica direitinho. Essa é a ideia. Eu sei que vocês devem ter perguntas do tipo, como que eu vou saber de antemão que o x na 7 é inútil? E se eu sei que o x na 7 é inútil, por que eu estou botando ali e depois tentando deixar o troço eu descobrir? Essa pergunta faz sentido total. O que a gente vai fazer é o seguinte, na prática eu não sei quais dessas features eu tenho que penalizar. E se eu tivesse que penalizar o seno de x, mas eu não botei aqui o mais 100 mil vezes seno de x, aí ele vai estar penalizando features que talvez fossem úteis. Como é que eu sei quais são úteis, como é que eu sei quais são inúteis? E na prática a resposta é que eu não sei quais dessas features eu vou penalizar por serem utilizadas, ou seja, por terem pesos associados a elas que não são zero. Então, o que a gente faz se a gente não sabe quais penalizar? A gente penaliza todas. É uma ideia estranha isso. O que a gente está dizendo é assim, olha, tu tem 5 features para usar, com 5 pesos. Tu pode usar qualquer uma que tu quiser, mas se tu usar uma delas, qualquer uma que tu usar, tu vai pagar um preço por isso. Então, a maneira de minimizar a função J vai ser usar o menor conjunto de features possível, ou seja, setar o máximo de tetas para zero possível, mas de forma que esse primeiro peso, esse primeiro termo também consiga ser minimizado. Ou seja, eu quero tirar features inúteis e aí eu vou ter um modelo que funciona direitinho, mas eu não quero tirar muitas features demais, porque possivelmente eu vou estar tirando features úteis, tipo aquele seno, e aí meu modelo vai ficar simples demais. Então, essa é a ideia da regularização. Eu quero penalizar, eu quero manter esse termo que modela o quão bom a minha predição é com as minhas features, mas eu também estou penalizando todas as features que existem na minha hipótese. E aí, como é que ele minimiza essa função de custo? Ele tem que minimizar esse primeiro termo e também diminuir esse segundo. Como é que ele diminui esse primeiro? Achando um modelo que explica bem os dados. Como é que ele diminui esse segundo? Usando o menor número de features possível. Então, minimizar isso aqui tudo significa, ao mesmo tempo, eu quero achar um modelo que passe bem nos meus dados, que explique os dados, mas que também sete o maior número de tetas para zero que ele conseguir, ou para perto de zero. Aqui, nesse caso, eu usei uma penalização de 100 mil, mas no algoritmo a gente vai chamar de lambda, é um parâmetro, tá? Quanto que eu penalizo. Então, vamos pensar o seguinte, o que acontece se eu setar lambda para zero? Digamos que a minha hipótese seja aquela hipótese super complicada, tá? Que tem lá, sei lá, 30 mil features. O que acontece se eu setar o lambda para zero? Esse segundo termo aqui some todo e sobra só o primeiro termo da minha hipótese, que era o que eu tinha originalmente. Ou seja, eu não vou penalizar por ele possivelmente estar usando features demais, e isso é exatamente o que eu tinha antes na regressão linear clássica. Ele pode, como resultado disso, como resultado de eu não estar penalizando o uso de features possivelmente em demasia, ele pode acabar complicado demais, tendo um modelo que é complexo demais, que tem o problema de overfitting. Ele acerta os dados de treino e erra os de teste. Poderia ser uma coisa assim, ó. Dei a possibilidade dele usar todas aquelas 10 features, não penalizei o uso delas, ou seja, deixei ele usar todas que ele quisesse, ele usou todas e aprendeu uma coisa dessas que é horrível. O que aconteceria se eu penalizasse tipo por 1 trilhão, se esse lambda fosse 1 trilhão? Como é que ele minimizaria essa função J agora? Bom, o J é primeiro termo dela
é quão bem ele está passando perto dos dados. Então, se ele erra os dados, ele é penalizado um pouquinho. Mas aqui, se ele seta os lambdas, os tetas para qualquer coisa que não seja zero, ele é penalizado por 1 trilhão. Esse 1 trilhão é muito maior do que o erro que ele está cometendo nos dados, mesmo que o modelo seja super ruim. Então, como eu estou penalizando demais agora por ele usar features, ele vai achar, opa, qualquer feature que eu usar é horrível, mesmo que isso resulte num modelo que está errando os meus dados. Então, eu não vou usar nenhuma feature, porque qualquer uma que eu uso, eu sou penalizado 1 trilhão. Então, ele vai ter uma penalidade extremamente alta por ele usar pesos θ que tenham qualquer valor que não seja zero. E aí, quando eu minimizo esse J, para conseguir minimizar, ele basicamente vai setar todos os θs para zero, e aí ele vai ter o problema contrário, ele vai ter o problema de underfitting. O que acontece se na minha hipótese todos os pesos são zero? Se eu tiver, por exemplo, essa hipótese aqui, ó, essa hipótese super complicada e todos os meus pesos são zero, qual é que é a predição que ele vai fazer de nota para qualquer LSD? Vai ser 0 mais 0 vezes a nota, mais 0 vezes o LSD, mais 0 vezes o seno de LSD, mais 0 vezes LSD na 7, vai ser 0. A predição de nota vai ser sempre 0. Então, se a minha penalização aqui for alta demais, o meu lambda for alto demais, ele vai forçar que todos os pesos convirjam para 0, e aí basicamente ele vai aprender uma predição que é 0 sempre, que é horrível, porque no sentido que ela não passa perto dos meus dados, mas bom, eu não dei escolha para o meu modelo. Eu disse que se ele setasse os pesos para qualquer coisa um pouquinho maior que 0, eu já multiplico esse pouquinho maior que 0 por 1 trilhão, aí ele fica com medo de usar as features e não usa nada. E aí tem um modelo simples demais. Então, notem que agora, então, e se eu setar o lambda para um número que não seja ridiculamente pequeno e nem ridiculamente alto, tipo lambda 5 ou lambda 10, aí ele vai achar o meio termo correto. Tá? Ele vai achar o meio termo que vai permitir com que ele alcance esses dois objetivos. Ele vai minimizar o erro sobre os dados de treinamento, prever as notas bem, e ao mesmo tempo vai tentar usar o menor número de features que ele conseguir. Mas claro, eu tenho que setar o lambda para o número certo. Por que que isso é vantajoso? Eu já vou mostrar um exemplo agora. Porque se eu tenho, por exemplo, que escolher entre essa hipótese e essa, eu poderia ter quantas hipóteses que eu tentaria? Bom, eu poderia testar só o θ0, θ1x, é um modelo. Ou eu poderia testar o θ0, θ1x, seno de x, é outro modelo. Ou eu poderia testar o θ0, θ1x, θ2, x na 7, seria um outro. Ou θ0, θ1x, θ3, tangente de x ao cubo. Eu poderia ter um monte, eu poderia ter um número combinatorialmente grande, não sei se é uma palavra, de possíveis modelos que eu ia ter que testar. E é muito mais fácil, ao invés de eu ficar testando todas as combinações de quais features manter e quais features remover, eu dou um modelo que é super complicado, mas só tenho que agora setar um parâmetro no meu algoritmo, que é esse valor de lambda. Então, eu crio um modelo que possivelmente é grande demais, mas aí eu vou ajustando esse lambda. Eu começo, por exemplo, com lambda baixo, que possivelmente vai resultar nesse problema de overfitting. E aí eu vejo, opa, tá dando overfitting, porque ele tá errando os meus dados de teste. Aí eu aumento um pouquinho o lambda. Aí eu vejo, opa, agora o lambda talvez eu aumentei demais, porque agora ele tá dando underfitting, ele tá errando os de teste de novo. E os de treino também, né? Aí eu diminuo um pouco mais o lambda. Então eu vou aumentando e ajustando e vendo assim como é que isso afeta o meu J, como é que isso afeta o erro nos meus dados de teste. Aí se o meu lambda é pequeno demais, ele vai errar os de teste. Se o meu lambda for grande demais, ele vai errar os de teste também, por causa do underfitting. Se o meu lambda for o valor intermediário certo, aí ele vai chegar no melhor caso em que ele acerta os de treino e acerta os de teste. Tá? Deixa eu mostrar isso aqui funcionando na prática para vocês verem como esse parâmetro lambda, então, ele na prática regula a complexidade do nosso modelo. A gente pode dar um monte de features e setando só esse único parâmetro lambda, é um número só, a gente consegue ir tornando ele mais simples ou mais complicado até achar a complexidade certa que funciona para os dados que a gente tem. Então, vocês podem ir nesse applet aqui, que é o que eu vou mostrar agora. Ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um problema de regressão, onde deixa eu aumentar aqui o ruído. Eu tenho esses dados de treinamento, que são esses pontos cinzas aqui, tá? E eu estou querendo fazer um modelo de regressão que passe, digamos, que aqui seja o LSD e aqui seja a nota, que nem antes. Esse degree 5 aqui é basicamente quantas features o meu modelo tem. Tá? Não importa quais são as features, importa quantas tem. A gente viu ali que se a gente tem poucas demais,
fica simples demais. Ó. Se eu tiver uma só, ele vai só conseguir prever uma reta, que é ruim. E se eu botar features demais, ele tem o problema do overfitting, né? Olha só, ele passa perto até dos meus pontos de treino, mas se eu pegar uns dados de teste, ele alucina uns padrões que não tem nada a ver. O que aconteceu então aqui? Eu criei eu dei à disposição do algoritmo, botei à disposição do algoritmo um modelo que tem 20 features. É super poderoso, mas aí ele acabou tendo o problema do overfitting, né? Aqui está o meu padrão de regularização, tá? O meu parâmetro lambda, que eu falei, ó, que ele é essencialmente zero. O que acontece que eu falei ali quando o lambda é zero? Ele não penaliza por usar features demais. Então, aqui como o lambda é zero, ele de fato está usando todas as minhas 20 features e acabou tendo overfitting. Se eu testasse esse modelo laranja em dados de teste, ele ia errar um monte. Aí eu posso pegar e aumentar a minha regularização. Vou aumentar para um valor gigante. Ó, sei lá, 1 bilhão. Aconteceu o contrário que eu falei. Ele agora está penalizando tanto as minhas features, usar features, né? Ou seja, setar os pesos θ1 até θ20 para qualquer coisa que não seja zero, que ele acha melhor, a única maneira de eu minimizar essa função j é setar todos os θs, θ1 até θ20, tudo para exatamente zero. E aí a predição que ele faz é zero para tudo, que é o modelo que agora tem o underfitting. A minha regularização ficou grande demais. E se eu setar a regularização para uma coisa intermediária, que não é nem grande nem muito pequena, ele acha um modelo que é bem melhor. Ó, aqui está sem regularização, aumentei um pouquinho, aqui já está mais na complexidade certa aqui. Mas notem, eu ainda estou testando com as 20 features. Só que agora, por eu ter incluído essa regularização, ele está tentando setar o θ do máximo dessas 20 features para zero, que ele conseguir, enquanto ainda, ao mesmo tempo que passa perto dos dados. Aí eu posso dizer, não, mas deixa eu aumentar um pouco mais a regularização. Ó, agora ele está bem bom, talvez esse seja o melhor ajuste que eu consigo, com regularização 0,1. Aí se eu aumento demais, bom, agora ele está ficando simples demais. Então vocês ainda têm que escolher um parâmetro do algoritmo, que é esse parâmetro de regularização, mas ajustar esse valor é muito melhor do que eu testar todas as combinações de 20 features que podem existir. Tem um número extremamente, tem centenas, às vezes milhares de modelos de combinações que eu posso fazer com 20 features. Se eu tiver mais, é pior ainda. Aqui eu posso dizer, não, tudo bem, meu modelo vai, em princípio, poder usar todas as 20 se ele quiser. E eu vou testar a regularização 0, aí eu vejo, tá, ele não está generalizando muito bem, testo regularização 0.0001, 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000. Então, normalmente, tu pode testar, tu não precisa nem testar todos os valores, tu testa meio multiplicando de 10 em 10. Ó. Tu começa com regularização 0.001, aí vê a performance, aí tenta aumentar um pouco, multiplica por 10, 0.1, multiplica por 10, dá 0.1, multiplica por 10, dá 1, depois 10, depois 100, depois 1000. Vai testando nesses intervalos aqui. E aí tu vê, bom, aqui é grande demais, porque, como é que sabe que é grande demais? Porque se eu testar isso aqui em dados de teste, ele erra tudo. Aqui ainda está grande demais, porque ele erra de teste. E aí, testando só uns 3 ou 4 valores de regularização, tu acha o modelo que funciona melhor. E testar, digamos, 4 ou 10 valores de regularização, exige que eu treine o meu modelo 4 ou 10 vezes, é muito mais do que muito melhor, muito mais rápido do que eu ter que testar todos os modelos que têm todas as possíveis combinações de quais features tirar e quais features manter. Então, isso aqui agora facilita um monte a escolha do modelo. Eu tenho um parâmetro só, que é um número apenas que eu preciso regular, ao invés de eu ter que fazer todo aquele processo manual que eu mostrei lá, de treinar um monte de modelos, ver o valor J no conjunto de treino, o J no conjunto de teste, ver como bem generaliza. Eu posso ter centenas ou milhares de modelos. Aqui não. Aqui eu tenho um modelo único, com todas as features, e eu vou tentando não penalizar um pouquinho mais, penalizar um monte, e ver qual desses modelos aqui, que é um número muito menor que eu acabo testando, que funciona melhor. Ou seja, que generaliza mais para os melhor no conjunto de teste. Como é que a gente inclui esse fator de regularização nos nossos algoritmos? Aqui eu falei do caso de regressão linear, né? Mas é exatamente a mesma ideia para regressão logística e exatamente a mesma ideia para redes neurais. Eu quero permitir, por exemplo, que a minha regressão logística utilize um monte de features apenas caso necessário. Então, eu crio uma hipótese que possivelmente é mais complicada do que necessário, mas eu digo, ó, tenta aqui ajustar para funcionar, para prever direitinho nos dados, mas sempre que tu puder setar alguns pesos θ para zero, faz isso. Mesma coisa para rede neural. Eu crio uma rede com um monte de neurônios, um monte de camadas e digo, se tu quiser usar todos esses neurônios, todas as camadas, pode usar. Possivelmente vai ter overfitting aí.
Então, olha, pode usar tudo, mas dentro do possível, tenta setar os tetas ali de conexão dos neurônios para zero, que é essencialmente como se estivesse apagando alguns neurônios. Então, eu dou à disposição para o algoritmo uma rede neural possivelmente grande demais, mas ao setar o valor de lambda é como se ele estivesse apagando alguns pesos, apagando alguns neurônios e simplificando a rede de acordo com o que ele acha que funciona bem. Como que isso altera as minhas funções de custo e os meus dados, as minhas equações de treinamento? A regressão linear, a função de custo original era essa. Como é que ficou a regressão linear com regularização? Eu basicamente somei esse termo aqui. Eu pego, digamos que eu tenha k pesos na minha hipótese da regressão linear, eu vou pegar o θ1 ao quadrado, mais θ2 ao quadrado, mais θ3 ao quadrado, pego cada um desses pesos ao quadrado, somo tudo e multiplico pela penalização lambda que eu quero incluir. Tá? É isso aí. E notem, aqui tem um pequeno detalhe de implementação. Aqui a gente não soma os termos de bias, tá? Porque o termo de bias, como a gente viu, ele não tem a ver com a complexidade do modelo, se ele vai fazer uma coisa toda curva ou não. O bias serve só para a gente poder mover o modelo para cima ou para baixo, né, para que ele não passe na origem, e isso acho que é sempre dizer que é possível. Então aqui nessa penalização entra todos os pesos, menos o termo de bias. Tá? Como é que muda os gradientes? A fórmula do gradiente da regressão linear era esse primeiro negócio aqui, ó. Se vocês olharem lá nos exemplos da aula, de 2 aulas atrás. Agora que eu tenho regularização, como é que muda o cálculo do gradiente? Se eu estou calculando o gradiente do peso θj, só aparece aqui, eu só tenho que somar esse termozinho aqui para calcular o gradiente, que é o lambda dividido pelo número de exemplos de treinamento vezes o valor atual do θj. Então é bem simples, ó. A minha fórmula de atualização do peso é a mesma que eu tinha antes, eu só somei um termozinho aqui que depende do valor da penalização que eu estou botando, lambda, né, o termo de regularização, e o valor atual de J e o peso N. Tá? Dá para mostrar que, se vocês calcularem a derivada disso aqui, vocês vão ver que aparece esse termo aqui. Quem quiser fazer, pode fazer, é só calcular a derivada disso em relação a θj, vai ver que aparece isso. Mas na prática, o que eu quero dizer é que implementar regressão linear com regularização é bem simples. Se eu já tinha essa função implementada, aqui agora eu só preciso basicamente somar todos os meus pesos elevado ao quadrado, e para calcular os gradientes que eu já tinha implementado também, eu só preciso somar esse termozinho aqui em cada um dos gradientes de cada θj. Como que isso afeta a regressão logística? A gente viu que a função de custo da regressão logística era essa, né? E se eu tiver agora a regressão logística regularizada, para eu evitar de novo que eu poder usar um modelo de regressão logística que tem um monte de features, mas tentar evitar o overfitting? Aparece aqui basicamente a mesma coisa que aqui no de regressão linear, ó. Eu vou somar todos os pesos θ que fazem parte da minha regressão logística, elevado ao quadrado, e multiplico pela minha penalização. Tem um sobre 2n aqui, é um detalhezinho, tá? Não importa muito. O que importa é que a função de custo vai ser basicamente a mesma que eu tinha antes, eu só somo aqui, elevado ao quadrado, né, todos os meus pesos, e multiplico por lambda sobre 2n. Com o mesmo comentário que eu fiz antes, só entra nessa soma os pesos θ que não correspondem a termos de bias, tá? Ou seja, θs que multiplicam alguma feature mesmo, não θ sozinho. Como é que muda a minha regra de atualização do gradiente? Lembrem que o gradiente da regressão logística era o mesmo gradiente da regressão linear, ó, era a mesma fórmula. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Vai aparecer o mesmo termo que aparece ali. Então, se vocês têm a regressão linear, vocês têm a regra de atualização da regressão logística também de cara. E para redes neurais, como é que eu faço uma rede neural com regularização para que possivelmente eu tenha uma rede maior do que o necessário e ao mesmo tempo eu vou ajustando esse lambda para tentar só manter ela grande o suficiente para não ter overfitting? Bom, a minha função de regularização de custo da rede neural era essa, né? Uma rede com K saídas e N exemplos de treinamento. Eu basicamente vou somar todos os pesos que eu tenho na minha rede. Tipo, se a minha rede tiver 20 pesos, eu vou somar o peso 1, o peso 2, peso 1 ao quadrado, peso 2 ao quadrado, peso 3 ao quadrado, somar todos os meus pesos da minha rede e multiplicar por lambda sobre 2n. Com, de novo, mesmo comentário de antes. Eu somo todos os pesos da minha rede, exceto os pesos de bias. Os termos que são saindo de um neurônio de bias, que é aquele neurônio que está sempre mais um, eu não incluo. E como é que muda o cálculo do gradiente dos pesos da rede? O cálculo do gradiente antes era isso aqui, né? Era um peso conectando o neurônio A com o neurônio B, era a ativação do neurônio A vezes o delta do neurônio B, que era essa formulazinha. Se eu tenho regularização,
alterar, ajustar o cálculo do gradiente, eu só preciso somar isso aqui. É só basicamente somar lambda vezes o valor do peso que eu estou calculando a derivada. Então, notem que eu quero mostrar com tudo isso é que se vocês já têm regressão linear implementada, ou regressão logística implementada, ou uma rede neural implementada, que vocês consigam calcular a função de custo e esses gradientes, botar regularização é fácil. É só tu botar esse termozinho aqui, ou esse termozinho aqui, ou esse termozinho aqui, na hora de calcular os gradientes, e aí vocês ganham de cara toda esse poder, digamos, de maneira fácil evitar o problema de overfitting, porque vocês não precisam cuidar, pô, será que a minha rede tem que ter 5 camadas, ou 6 camadas, ou 10 camadas, ou 1000 camadas? Se ela cria um número grande de camadas, possivelmente maior do que precisa, possivelmente com mais neurônios do que necessário, e aí tu põe para treinar. Se ela generalizar mal para dados de teste, aumenta um pouco a regularização, vê se funciona, se ela começa a acertar os dados de teste. Ainda está errando, aumenta mais a regularização. Aí tu vai vendo que ela vai ficando cada vez melhor nos de teste. Vai chegar uma hora que talvez a regularização esteja muito grande, aí o que acontece? Se a regularização está grande demais, ela acaba simplificando a rede muito, muito, muito. E aí a rede começa a errar de novo, porque agora ela está mais simples. E fazer esse tipo de análise de ver, bom, se a regularização é pequena, pode dar overfitting. Se a regularização é grande demais, pode dar underfitting. Ajustar o valor intermediário de lambda é bem mais fácil de fazer do que ficar testando diferentes combinações de números de neurônios e números de camadas e assim por diante. Então, essa é a ideia da regularização. E no trabalho 2 da disciplina, vocês vão implementar redes neurais com regularização, justamente para facilitar esse processo de, bom, eu tenho um conjunto de dados. Quão grande precisa ser a minha rede para ela funcionar nesses dados? Não sei, mas aí tu cria uma rede que possivelmente é grande mais do que necessário e vai ajustando lambda. Tá? Isso vocês vão ver na prática funcionando quando vocês implementarem o trabalho 2.